dia para vocês todos. Para mim é um orgulho estar aqui na faixa, primeira vez que eu venho aqui. Adorei o campus, estou morrendo de inveja de vocês, queria estar de bermuda, sem terno e gravata. Particularmente não gosto de estar dessa maneira. Quando vocês me encontrarem na rua, certamente eu vou estar com vocês de bermuda, camisas de futebol. Eu prefiro estar muito mais à vontade assim. Agradeço a faixa, ao diretório por ter me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. Cancelei todas as minhas reuniões da Procuradoria do Estado para poder estar aqui presente. E estou aqui muito orgulhoso, com muito prazer. Agradeço também aos demais integrantes dessa banca, né, dessa composição, dessa mesa. E gostaria de, em breves notas, tecer alguns comentários em relação a tudo isso que está sendo discutido agora e ao tema dessa palestra de hoje, que é a inclusão da informação como um direito humano. Eu tenho tanta coisa para falar que eu vou acabar falando rápido, já falo rápido, então peço desculpas para vocês. Bem, primeiramente, apesar de ser advogado, eu gostaria de dizer que eu não estou aqui como representante do Estado, pelo amor de Deus. E nem como procurador, nem como advogado, nem como professor. Eu estou aqui como cidadão para defender uma ideologia que eu carrego há muito tempo em relação à mídia. Eu fiz uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado que eu defendi há pouco tempo sobre o controle e regulação dos meios de comunicação de massa, que é um assunto que muito me interessa. Então minha tese é muito mais afeta a comunicação social, o jornalismo, do que ao direito propriamente dito, que particularmente eu também acho chato. Enfim, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o seguinte: é muito comum, quando eu converso com jornalistas, que eles façam a seguinte menção: Cristiano, você está aí falando em regulação da informação, tudo isso é muito perigoso. Você não acha que isso seria um retorno à censura? E a nossa Constituição, que fala em liberdade de expressão? Então, é muito comum um jornalista falar sobre esse assunto sem conhecer um mínimo de base jurídica. A Constituição é o nosso documento mais importante que tem. É a lei fundamental de um país. É o documento de maior hierarquia. E a nossa Constituição, por incrível que pareça, não fala no seu artigo 5º, nos seus direitos, em liberdade de expressão. Ah, como assim? Não, na verdade ela fala em é livre a manifestação do pensamento, vírgula, sendo vedado o anonimato. Só que ao lado desse direito, dessa liberdade de informação, de opinião, tem também outros direitos assegurados no mesmo artigo 5º, que fazem uma contraposição a essa liberdade de expressão. Que direitos seriam esses? Ah, todo mundo também tem um direito à intimidade, um direito à honra, um direito à privacidade, um direito de resposta. Ou seja, a liberdade de expressão, ao contrário do que se propaga em diversos editoriais, não é um direito absoluto. É um direito importante, sim, como qualquer outro direito. Mas ele não desfruta de uma posição hierárquica em relação a nenhum outro direito. É um direito que pode ser restringido, ponderado, relativizado diante de um caso concreto. Ou seja, eu lembro há pouco tempo atrás, quando eu vi a revista Veja, falando sobre a implantação desse conselho, que foi citado agora há pouco tempo, e tinha assim na capa, artigo 5º, liberdade de expressão. Então, na verdade, aquilo era apenas um inciso do artigo 5º. São 78 incisos que tem lá. Então tem diversos outros direitos que podem temperar essa liberdade de expressão. Tá bom, Cristiano, se não tem nenhum direito que seja absoluto, se mesmo a liberdade de expressão pode ser relativizada, como é que isso funciona na prática? É simples, pessoal. Aqui no Brasil, como também em outros países, existem diversas formas de você, digamos, restringir diante de um caso concreto aquela liberdade de expressão. Eu trago para vocês alguns exemplos. A nossa Constituição fala no artigo 1º em dignidade da pessoa humana. Toda pessoa tem uma dignidade. Com base nesse princípio, diversos programas de televisão têm sido, entre aspas, censurados, sem que vocês saibam. Isso não é propagado na mídia. Assim, por exemplo, um programa do SBT que eu lembro, Sem Controle, foi proibido porque abusava de mulher pelada. O Zorra Total, diversos quadros foram cancelados. Programas da Rede TV também já foram, entre aspas, censurados. Então, com base na dignidade humana, diversos programas de TV, diversos editoriais já foram objeto de restrição. Também programas que apelavam para a pornografia. E aí, Cristiano, você é contra a pornografia? Não, pelo contrário, eu adoro. Só que a Constituição fala de que a televisão tem que respeitar os valores éticos e sociais da família. Eu, particularmente, acho que você passar um programa pornô na TV aberta contraria a vontade do Constituinte. Veja bem, não é a minha vontade, é a vontade do Constituinte, de quem estava lá em 85 ou 88,
fazendo aquela Constituição. Aquela é a vontade que tem que ser respeitada. Eu posso ter uma opinião particular que não tem nada a ver com a opinião do Ulisses Guimarães, que não tem nada a ver com a opinião daqueles constituintes de 88. Concordo. Em alguns pontos, acho que eles pecaram por excesso, por omissão, mas o importante é respeitar a Constituição. Então, partindo desse princípio, nós temos duas concepções. Nos Estados Unidos, nós temos duas concepções que servem de norte para o mundo inteiro. Quando você vai estudar nas melhores faculdades americanas, Yale, Harvard, Columbia, você vê que lá tem um debate intenso em torno da chamada primeira emenda. Todo mundo já deve ter ouvido falar na primeira emenda. Quem vê Lei e Ordem, quem vê o povo contra Larry Flynt, nos Estados Unidos tem a primeira emenda. O Estado não pode, de forma alguma, regular, censurar ou tentar fazer qualquer espécie de regulação da liberdade de informação. É verdade. Isso está previsto na primeira emenda. E como é que eu interpreto isso? De duas formas. Nós temos uma corrente que a gente chama de libertária, que entende que nenhuma espécie de discurso, de informação, de opinião pode ser censurada. Essa é a corrente que prevalece hoje nos Estados Unidos. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Nos Estados Unidos, é possível, por exemplo, em nome de uma liberdade de expressão, eu tomar qualquer tipo de atitude. Eu posso mostrar as nádegas no teatro, como fez o Gerald Thomas aqui? Pode. Inclusive foi absolvido aqui por isso. Eu posso queimar a bandeira americana em praça pública? Pode. Eu posso fazer uma manifestação racista, botar aquele capuchinho da Ku Klux Klan, ir para a rua, fazer uma manifestação antissemita? Pode. Eu posso difamar o presidente da República? Eu odeio Bush? Posso. Eu posso, inclusive, caluniar. Tem diversos precedentes norte-americanos que dizem que lá a liberdade de expressão desfruta de um caráter, ao contrário do Brasil, absoluto. Lá você pode fazer um programa de televisão racista, pornográfico, contra o presidente, difamatório, que não condiz com a verdade, tudo isso em nome dessa concepção libertária da primeira emenda. Existe uma outra concepção minoritária nos Estados Unidos, que é defendida pela faculdade de Yale, que é considerada a mais importante de lá. E aí tem um pesquisador, um professor de lá, um catedrático, chamado Owen Fisk, que lançou um livrinho, traduzido há pouco tempo no Brasil, chamado A Ironia da Liberdade de Expressão, que ele fala o seguinte: engraçado, aqui nos Estados Unidos, nós somos considerados o país mais liberal do mundo, e como se a liberdade de expressão fosse uma coisa excelente. E não é bem assim. Por que ele diz que isso é uma ironia? Que no fundo, diz o Owen Fisk, e é uma particularidade que eu concordo, você acaba ficando refém dos grandes conglomerados econômicos. Significa dizer, de que adianta eu ter uma liberdade de expressão, eu poder xingar o presidente, se o New York Times apoia o presidente, se o Washington Post apoia o presidente? Eu vou subir no banquinho, vou fazer uma manifestação e você taxado de maluco numa praça pública. Ou seja, uma liberdade de expressão só seria, digamos, verdadeiramente alcançada, só seria um direito absoluto, um direito assegurado na Constituição, se ela fosse o quê? Propagada, democratizada, que fosse permitida uma inclusão de todo cidadão numa igualdade de chances. Então é justamente isso que defende essa concepção democrática, que eu acho que é a proposta desse seminário e que é uma posição ideológica minha. Só existe liberdade de expressão verdadeira quando todos têm uma igualdade de chances